Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar para você qual é o melhor título do Tesouro Direto para você investir de acordo com o seu objetivo. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 desses materiais, que são um guia de dividendos, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de renda fixa. Aproveite! Então vamos lá para a tela do computador agora, que eu vou mostrar para você em detalhes, cada um, como funciona e qual é o melhor para você investir hoje. Bem, a melhor forma de eu explicar para você como funciona cada título do Tesouro e ajudar você a escolher o que seja melhor para o seu perfil de investidor e para o seu objetivo de investimento é aqui no próprio site do Tesouro Direto. Principalmente nessa parte aqui onde aparecem os preços e taxas do Tesouro. Então, como você pode ver, aqui as opções são separadas por cores para ficar mais fácil a nossa visualização. Hoje em dia são 5 opções: o Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. E cada um desses tipos aqui vai atender a uma necessidade e um objetivo que você possui. Então vamos começar aqui pelo mais simples e mais fácil de investir, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o título que rende todos os dias úteis com base na taxa Selic diária apurada pelo mercado financeiro. Apesar de a gente ficar falando por aqui taxa Selic anual, a taxa Selic varia ao longo do tempo. De 2022, quando ela chegou a 13,75%, para cá, a taxa Selic variou bastante, chegando hoje a 10,5% ao ano e podendo mudar em breve. Então, ela não vai se manter necessariamente igual durante os próximos 12 meses para você poder falar que a taxa Selic foi de 10,5% em um ano. Na verdade, ela pode ser de 10,5% em alguns meses, depois 11% em outros, depois 9% em outros e etc. Então, por isso, nós devemos calcular a taxa Selic equivalente diária, de acordo com a taxa anual da data, e calcular o rendimento do título do Tesouro Selic naquela data. E por esse fato, o Tesouro Selic é o melhor título para você resgatar a qualquer momento, já que rende todos os dias e também não sofre marcação a mercado em resgates antes do vencimento, que é uma situação que pode ocorrer em títulos prefixados e os indexados ao IPCA. Isso acontece porque, como você pode ver aqui, os títulos do Tesouro têm vencimentos e você pode resgatar o seu dinheiro antes dessa data de vencimento de cada um aqui. Só que os títulos mudam de valor a todo tempo, podendo mudar para cima e para baixo com a marcação ao mercado. No caso do Tesouro Selic, nós não temos isso. O valor dele vai sempre para cima e você pode resgatar antes do vencimento sem problema nenhum, que não vai correr o risco de ele estar valendo menos do que estava valendo na hora que você investiu o seu dinheiro. Vou explicar um pouquinho melhor o que é a marcação ao mercado para você, caso você não saiba. Vamos utilizar esse exemplo aqui. Você investe hoje num título prefixado que está custando R$ 826,45. Esse título diz que rende 10% ao ano. Então, ao final do período, você vai resgatar R$ 1.000. R$ 1.000 é o valor do resgate no vencimento do título. Esse valor, então, vai ser fixo.
Então, por que ele custa R$ 826,45 hoje? Porque R$ 826,45 hoje, valorizando 10% em um ano, daqui a um ano ele vai valer R$ 909,09. E um ano depois, esses R$ 909,09, se valorizando 10%, vão chegar a R$ 1.000. Então, essa é a simulação que a gente está fazendo hoje. Existe um título pré-fixado que você investe hoje R$ 826,45, que vai render 10% ao ano para te entregar R$ 1.000 no vencimento. Beleza. Quando você investe no título pré-fixado, você, na verdade, está contratando o resgate final. Ou seja, você vai estar investindo em algo que hoje tem um valor, mas que no final vai valer isso daqui, R$ 1.000. Só que aconteceu alguma coisa inesperada no governo e todas as taxas subiram. Amanhã você vai acordar e o título prefixado que antes pagava 10% ao ano, agora está pagando 20% ao ano. O mesmo título que você investiu, com o mesmo vencimento, mesma data de vencimento. Só que hoje, em vez de estar pagando 10% ao ano, está pagando 20% ao ano. E como eu falei que quando você investe, você na verdade está contratando o valor final vai se manter em R$ 1.000. Só que para render 20% ao ano e chegar em R$ 1.000 no mesmo vencimento, esse título hoje tem que valer menos, ele tem que ser mais barato. E esse valor foi calculado aqui, ó, R$ 694,44, é o que ele tem que valer hoje. Por quê? Se a gente valorizar 20% em cima desse valor aqui, um ano depois, ele vai estar valendo R$ 833,33. Beleza. Se valorizar mais 20% durante o próximo ano, ele chega nos mesmos R$ 1.000. Então, nós temos o mesmo produto. Só que ontem você investiu pagando R$ 826,45. Como a taxa mudou, hoje esse mesmo produto está valendo menos, R$ 694,44. Isso é o que o mercado diz que está valendo esse investimento hoje para chegar em R$ 1.000 lá no vencimento. Ou seja, se você comprou aqui e vendeu no dia seguinte, você perdeu dinheiro por causa da marcação ao mercado. Ah, mas se eu deixar até o vencimento, eu vou receber R$ 1.000 da mesma forma. Você vai receber R$ 1.000 da mesma forma. Só que vai demorar mais ou menos um ano, nessa taxa de juros de 20% ao ano, para o seu dinheiro valer mais ou menos o valor que você investiu hoje. Ou seja, você teve um prejuízo na sua rentabilidade, no mínimo. Isso se você não vender. Se você vender, você vai estar tendo um prejuízo de verdade. Então, basicamente, é isso daqui que é a marcação a mercado, e por isso você tem que estar muito atento na hora de investir no Tesouro Direto, seja o prefixado ou seja o IPCA. Agora, do mesmo jeito que pode se perder dinheiro com a marcação a mercado, também é possível ganhar dinheiro mais rápido do que esperar até o vencimento, caso o efeito da taxa de juros seja o contrário. Só que isso é um assunto para um outro vídeo. Então, vamos voltar lá para a página do Tesouro Direto. Bem, já passamos do Tesouro Selic. Vamos agora, então, para o Tesouro Prefixado, que é o título que rende em termos anuais, né? Aqui está escrito rentabilidade anual, mediante uma taxa de rentabilidade anual que não muda do início até o vencimento do momento que você contratar o título, tá? Hoje, investi aqui, então o meu título vai render 11,88% até o vencimento. Amanhã a taxa está 12%. Não interessa, o seu título não vai render 12%, o seu vai render 11,88% porque era a taxa no momento em que você investiu. Então, olhando aqui no site, você encontra as taxas que são aplicadas hoje em dia, que estão 11 alto, né? Quase ali 12%
ao ano. E caso você deixe o seu dinheiro investido até o vencimento, você já sabe o que o seu título vai render exatamente com essa taxa aqui por ano até chegar lá no vencimento. Então a dica que eu dou aqui para quem quer investir nesse título do Tesouro Prefixado é investir em momentos que a taxa Selic está em patamares altos, que aí você vai conseguir encontrar altas taxas de rentabilidade para comprar seus títulos e terá a garantia dessa rentabilidade caso carregue o título até o fim. Por outro lado, você não deve investir nesse título quando a taxa Selic está em patamares baixos. Como esses títulos são oferecidos com taxas próximas da taxa Selic, alguns por cento a menos ou alguns por cento a mais, como está acontecendo hoje, imagina que hoje a taxa Selic esteja em 4% ao ano, por exemplo. Nesse caso, pode ser que o Tesouro Prefixado esteja oferecendo títulos com 2% ao ano, 5% ao ano, alguma coisa próxima de 4% ao ano. Agora suponha que um ano depois a taxa Selic saia de 4% ao ano e vá lá para 14% ao ano, 10% a mais do que era na hora que você investiu no Tesouro Prefixado. Nesse momento que a taxa Selic vai lá para 14%, você vai encontrar títulos prefixados com rentabilidade de 12, 13, 14, 15% ao ano. E aí, nesse caso, como você investiu lá atrás, na hora que a Selic estava em 4%, você vai ter talvez ali investido num título que pague 2% ao ano só, sendo que hoje estão oferecendo 15% ao ano. Então, não valeu a pena você investir em título prefixado no momento em que a taxa Selic estava baixa. Vou mostrar uma imagem aqui para ficar um pouco mais claro. Olhando essa imagem aqui, os melhores momentos para a gente investir no tesouro prefixado seriam esses aqui, olha, esses picos. Porque aí, por exemplo, aqui em 2016, quando a Selic estava em 14,25%, você poderia ter conseguido investir num título que rendia, por exemplo, 13% ao ano, e com isso você ganhou muito mais do que a Selic no período seguinte, onde a taxa Selic foi caindo até chegar aqui em 2% ao ano em 2020. Por outro lado, em períodos de fundo da taxa Selic, onde a expectativa seja de uma alta, a melhor opção é investir em título pós-fixado, que é o caso do Tesouro Selic. Por exemplo, aqui em 2020, quando a taxa Selic estava em 2% ao ano, e você queria investir em renda fixa, investindo no Tesouro Selic, conforme a taxa Selic fosse subindo até aqui em 2022, a rentabilidade do seu título também é subindo, pois o Tesouro Selic rende a taxa Selic. Então, a rentabilidade do seu título sairia de 2% ao ano e chegaria aqui em 13,25% ao ano, até antes da Selic começar a cair, onde a rentabilidade do seu título também começaria a cair, e nesse caso aqui, o Tesouro Prefixado teria valido mais a pena porque é um novo pico. Então, em resumo, olhando no gráfico, momentos de fundo e investimento pós-fixado, Tesouro Selic. Em momentos de pico, investimento prefixado, que seria o Tesouro Prefixado. Vamos lá voltar para a página do Tesouro Direto para a gente ir para a próxima opção, que é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, que são esses aqui em rosa, são aqueles títulos que rendem IPCA mais uma taxa fixa, que é contratada no momento em que o investimento é feito. Esses títulos, então, vão render a inflação e mais alguma coisa, conforme você está vendo aqui, as taxas de hoje estão por volta de IPCA mais 6%. Esse tipo de título é uma espécie de título com rentabilidade mista, pois tem uma parte, uma taxa pré-fixada, que você já sabe qual é o valor na hora que você for contratar o seu título, e uma parte pós-fixada,
que é o IPCA, que você não tem ideia de qual vai ser o valor exato do IPCA daqui até o futuro, até o ano de 2045. No título IPCA, assim como o prefixado, você só vai ter certeza de receber a rentabilidade contratada caso você leve seu título até o vencimento. Se você resgatar antes, você poderá também até perder dinheiro por causa da marcação a mercado que acontece tanto no caso do prefixado quanto no Tesouro IPCA, porque o IPCA tem uma parte prefixada e essa parte aqui tem marcação a mercado também. O Tesouro IPCA é interessante para a pessoa que quer investir o seu dinheiro com foco no longo prazo, porque ele vai te entregar uma rentabilidade real. E o que é rentabilidade real? Rentabilidade real é aquela que excede a inflação. Vamos supor que você investiu em qualquer coisa por um ano e a sua carteira rendeu 10% nesse período. Só que a inflação desse mesmo período foi de 5%. Isso significa que, apesar de a sua carteira ter uma rentabilidade de 10%, que chamamos de rentabilidade bruta, quando a gente desconta os 5% da inflação, vão sobrar apenas 5%, que é o que representa o que a sua carteira rendeu de verdade, chamada de rentabilidade real. A rentabilidade real pode ser negativa também, tá? Supondo que você tenha conseguido os mesmos 10% de rentabilidade, mas a inflação no período foi de 12%. Então, nesse caso, a sua rentabilidade real foi negativa de 2%, ou seja, você não conseguiu gerar riqueza nesse período. E o que importa para nós investidores sempre é a rentabilidade real. Por isso que nesse caso aqui, o Tesouro IPCA acaba se mostrando interessante. Se você tem interesse em gerar riqueza com segurança no longo prazo, o Tesouro IPCA é uma boa opção. Então aqui a gente já vê que existem 3 títulos com objetivos diferentes. O Tesouro Selic, quando você quer ter um dinheiro que rende alguma coisa, mas que você precisa resgatar a qualquer momento. O Tesouro Prefixado, quando você está de olho em uma rentabilidade já conhecida previamente. E o Tesouro IPCA para você que quer garantir um ganho real no longo prazo. Então agora vamos falar dos 2 títulos mais novos que o Tesouro lançou nos últimos tempos, que é o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais. Começando aqui pelo Renda Mais, que foi criado em 2023 como uma solução para quem investir no Tesouro Direto com foco no longo prazo, para a partir de uma determinada data começar a receber o dinheiro investido somado aos juros do investimento de forma parcelada, como se fosse uma aposentadoria. No caso desse título do Renda Mais, você vai receber o seu dinheiro de volta lá no vencimento, a partir dele, mensalmente em 20 anos. E o Tesouro Educa Mais, que funciona de uma forma muito parecida com o Renda Mais, também foi lançado em 2023, só que no caso dele, os prazos são menores. Tanto os prazos de contribuição, né, você vê que o vencimento é muito menor, 2030 já tem vencimento, enquanto que o Renda Mais é lá em 2049, por exemplo, ou até aqui 2084. Então, chegando aqui no vencimento, você vai parar de investir e vai começar a receber também mensalmente o valor que você investiu, mais os juros que estão aqui, que é o IPCA mais 6, nesse momento em que a gente está gravando o vídeo. Então, nesse caso aqui, você juntaria dinheiro para fazer uma faculdade, por exemplo, no futuro. Então, quando chegasse numa data determinada, você receberia o resultado dos seus aportes mensalmente, só que em vez de ser durante 20 anos igual ao Renda Mais, no caso do Educa Mais, você vai receber por 5 anos. Então, esses são os 5 tipos de título do Tesouro Direto que nós temos disponíveis hoje, cada um servindo para um propósito diferente, e aí você pode investir de acordo com o seu propósito, com o seu interesse. E esse foi o vídeo de hoje.
Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou dessas opções de investimento de renda fixa do Tesouro Direto. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que investe no Tesouro Direto sem conhecer esses detalhes. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.